Já alguma vez se sentou à mesa do pequeno almoço, a olhar para uma sandes de pão branco ou para umas salsichas fritas, e sentiu que, apesar de estar a comer, algo não estava certo? Talvez sinta que a sua força já não é a mesma de há uns anos. Custa-lhe mais levantar-se de uma cadeira, carregar os sacos das compras parece uma maratona, e a ideia de brincar com os netos no chão até lhe dá um arrepio na espinha. Esta perda de força, esta fragilidade que se vai instalando silenciosamente, não é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. É um sinal de alerta. É o seu corpo a dizer-lhe que está a perder algo precioso, a sua massa muscular. Muitas pessoas pensam que estão a fazer um favor a si mesmas ao comer proteína de manhã, como o fiambre ou as salsichas, mas a verdade é que podem estar, sem saber, a sabotar os seus próprios músculos. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo para um pequeno almoço que não só lhe dá energia, mas que ativamente reconstrói e fortalece os seus músculos depois dos 60 anos. Vamos falar sobre uma fonte de proteína poderosa, muitas vezes mal compreendida, e como combiná-la com outros alimentos simples para criar a refeição matinal anti-envelhecimento perfeita. Fique até ao fim, porque a última dica que vou partilhar pode ser a peça que faltava para transformar completamente a sua saúde e vitalidade. Vamos então diretos ao assunto e desmistificar o pequeno almoço. Durante anos, fomos levados a acreditar que um pequeno almoço rápido e prático era o suficiente. Um café com leite e um pão com manteiga. Ou, para quem queria algo mais substancial, umas salsichas ou um pouco de fiambre. O problema é que estas opções, especialmente as carnes processadas como as salsichas, o chouriço ou o fiambre, são um verdadeiro cavalo de Troia para a nossa saúde. Podem parecer uma fonte de proteína, mas vêm carregadas de sal, conservantes, nitratos e gorduras de má qualidade que promovem a inflamação no corpo. E a inflamação crônica é um dos maiores inimigos da massa muscular, especialmente à medida que envelhecemos. Pense nisto. A inflamação é como um fogo lento e constante dentro do seu corpo, que não só danifica as suas articulações e órgãos, mas também impede os seus músculos de se repararem e crescerem. Então, ao comer essas salsichas, pode estar, na verdade, a acelerar o processo de perda muscular que tanto teme. Então, qual é a alternativa? Qual é o herói esquecido do pequeno almoço? São os ovos. Sim, os simples e humildes ovos. Sei o que alguns de vocês podem estar a pensar. Mas e o colesterol? O meu médico disse para ter cuidado com os ovos. Essa é uma das maiores e mais persistentes mentiras da nutrição das últimas décadas. Estudos científicos mais recentes e abrangentes mostraram que, para a grande maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O nosso corpo, principalmente o fígado, produz o seu próprio colesterol e regula essa produção. Os verdadeiros vilões para o colesterol sanguíneo são as gorduras saturadas e trans encontradas em alimentos processados, fritos e, sim, nas salsichas. Os ovos, pelo contrário, são uma potência nutricional. Cada ovo é uma cápsula perfeita de proteína de altíssima qualidade. O que significa proteína de alta qualidade? Significa que contém todos os aminoácidos essenciais, os blocos de construção que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e que são absolutamente vitais para reparar tecidos, incluindo os músculos. Mas há um aminoácido em particular onde o ovo brilha intensamente: a leucina. Pense na leucina como o interruptor que liga a maquinaria de construção muscular no seu corpo. Depois dos 60, este interruptor torna-se um pouco mais preguiçoso. Precisamos de uma dose maior de leucina para o ligar e dar o sinal de comecem a construir músculo. E os ovos são uma das melhores fontes de leucina que pode encontrar. Começar o dia com 2 ou 3 ovos é como enviar um exército de trabalhadores qualificados para os seus músculos com ordens claras para começar a reparar e a fortalecer. Compare isso com a proteína do pão ou do fiambre, que tem um perfil de aminoácidos muito inferior. É como enviar trabalhadores sem as ferramentas certas. O trabalho simplesmente não fica feito. Além da proteína,
Os ovos são ricos em colina, um nutriente essencial para a saúde do cérebro e da memória, algo que todos nós queremos preservar. São também uma fonte de vitamina D, crucial para a saúde óssea, e de antioxidantes que protegem a nossa visão. Como pode então incorporar este superalimento na sua rotina matinal? A beleza dos ovos está na sua versatilidade. Pode cozê-los na noite anterior e ter um pequeno almoço pronto a comer. Pode fazer ovos mexidos em 2 minutos numa frigideira com um fio de azeite. Pode escalfá-los e servi-los sobre uma fatia de pão de centeio. A minha sugestão para começar é simples. 2 ovos mexidos. Aqueça uma frigideira pequena, adicione uma colher de chá de azeite, parta os ovos diretamente para a frigideira e mexa suavemente com uma espátula. Tempere com uma pitada de sal, pimenta e talvez umas ervas aromáticas como orégãos ou salsa. Em menos de 3 minutos, tem uma refeição que irá mantê-lo saciado, com energia estável durante toda a manhã e, o mais importante, a alimentar os seus músculos da forma correta. Esqueça a quebra de energia a meio da manhã que sente depois de comer um pão doce. A combinação de proteína e gordura saudável dos ovos estabiliza o açúcar no sangue, dando-lhe uma energia sustentada e clara. Este é o primeiro e mais importante passo: trocar as proteínas processadas e os hidratos de carbono refinados por esta fonte de proteína completa e natural. Agora, ter os ovos como a estrela do seu pequeno almoço é um passo de gigante, mas podemos tornar esta refeição ainda mais poderosa. Pense nos ovos como a fundação de uma casa forte. Agora precisamos de construir as paredes e o telhado com os materiais certos. O que acompanha os seus ovos é tão importante quanto os próprios ovos. A primeira adição que sugiro é cor e fibra. Em vez de comer apenas os ovos mexidos, por que não juntar um punhado de espinafres frescos à frigideira no último minuto? Os espinafres murcham em segundos e adicionam uma dose incrível de vitaminas, minerais e, crucialmente, fibra. A fibra é essencial para a saúde digestiva, um problema comum à medida que envelhecemos, e ajuda a alimentar as bactérias boas no nosso intestino, o que tem um impacto positivo em tudo, desde o nosso humor até ao nosso sistema imunitário. Além disso, os vegetais de folha verde escura, como os espinafres, são ricos em antioxidantes que combatem aquela inflamação de que falamos anteriormente. Se não gostar de espinafres, experimente cogumelos salteados, pimentos coloridos ou mesmo uns tomates cherry cortados ao meio. O objetivo é adicionar nutrientes e volume à sua refeição, sem adicionar calorias vazias. Outra excelente adição é o abacate. Meio abacate fatiado ao lado dos seus ovos fornece gorduras monoinsaturadas saudáveis para o coração, mais fibra e uma cremosidade deliciosa que o manterá saciado por horas. O próximo passo é repensar o pão. Em Portugal, o pão é quase uma instituição ao pequeno almoço. Não estou a dizer para o abandonar completamente, mas o tipo de pão faz toda a diferença. O pão branco, a típica carcaça ou papo seco, é feito de farinha refinada. Isto significa que a fibra e os nutrientes foram removidos, deixando para trás amido de digestão rápida. Quando come este tipo de pão, o seu corpo converte-o em açúcar muito rapidamente, causando um pico de açúcar no sangue, seguido por uma queda brusca. É por isso que, 1 hora depois de comer uma sandes de pão branco, pode sentir-se com fome e cansado novamente. Esta montanha-russa de açúcar no sangue não é boa para os seus níveis de energia nem para a sua saúde a longo prazo. A solução? Opte por pão de melhor qualidade. Procure pão de centeio, pão de mistura integral ou pão de sementes. Estes pães contêm mais fibra, que abranda a digestão do açúcar, proporcionando uma libertação de energia mais lenta e estável. Uma única fatia de um bom pão integral torrado, talvez barrado com um pouco de abacate ou tomate esmagado, é um acompanhamento muito mais inteligente para os seus ovos do que 2 fatias de pão branco. Mas e nos dias em que não lhe apetece ovos ou simplesmente não tem tempo? Existe outra excelente opção de proteína para o pequeno almoço, o iogurte grego natural. E sublinho a palavra natural. Muitos iogurtes no supermercado,
Mesmo os que parecem saudáveis estão cheios de açúcar adicionado. O iogurte grego natural, por outro lado, é uma maravilha. É mais espesso e cremoso porque parte do soro de leite foi removido, o que concentra a proteína. Contém quase o dobro da proteína de um iogurte normal. A proteína do iogurte grego é maioritariamente caseína, que é uma proteína de digestão lenta. Enquanto a proteína do ovo é absorvida rapidamente, ótima para ligar os músculos de manhã, a caseína fornece um fluxo constante de aminoácidos aos seus músculos ao longo de várias horas. Isto é fantástico para prevenir a degradação muscular entre as refeições. Como tornar uma taça de iogurte grego num pequeno almoço completo? É simples. Comece com uma boa porção de iogurte. Adicione um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos, framboesas ou morangos. Estes frutos têm um baixo teor de açúcar e estão repletos de antioxidantes que combatem a inflamação. De seguida, adicione uma colher de sopa de sementes, como sementes de chia, linhaça moída ou sementes de abóbora. Elas fornecem fibra e gordura saudáveis ômega 3. Para um toque crocante, junte algumas nozes ou amêndoas partidas. Em minutos, criou uma refeição equilibrada, deliciosa e que trabalha ativamente para preservar a sua preciosa massa muscular. Combinando estas estratégias, pode criar uma rotação de pequenos almoços que nunca o aborrece e que está sempre a trabalhar para si. Como pode ver, construir um corpo mais forte e resiliente depois dos 60 começa com a primeira refeição do dia, mas não requer dietas extremas ou ingredientes complicados. Trata-se de fazer escolhas inteligentes e consistentes. O princípio fundamental é simples: priorize a proteína de alta qualidade, como a dos ovos ou do iogurte grego natural, para dar aos seus músculos os blocos de construção de que necessitam desesperadamente. Esqueça as salsichas, o fiambre e outras carnes processadas que, em vez de ajudarem, enchem o seu corpo de inflamação e outros compostos nocivos. A seguir, rodeie essa proteína com alimentos que a apoiam: vegetais coloridos cheios de fibra e antioxidantes, gorduras saudáveis como as do abacate e do azeite, e hidratos de carbono complexos e de digestão lenta, se optar por comer pão. Lembre-se, isto não é sobre perfeição. Não tem de mudar tudo da noite para o dia. Talvez esta semana possa começar por trocar as salsichas por ovos 2 ou 3 vezes. Na semana seguinte, pode experimentar adicionar espinafres aos seus ovos mexidos. E na outra, pode trocar o seu pão branco por um pão de centeio. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a transformações enormes ao longo do tempo. Imagine-se daqui a 3 meses. Acorda a sentir-se com mais energia, não com aquela sensação de peso e cansaço. Consegue levantar-se da sua poltrona favorita sem ter de se apoiar nos braços. Carregar as compras do supermercado já não é uma tarefa hercúlea, mas algo que faz com confiança. Consegue ajoelhar-se para brincar com um neto e levantar-se depois sem aquele gemido familiar. Isto não é um sonho, é o resultado direto de nutrir o seu corpo corretamente, de lhe dar as ferramentas de que ele precisa para se reconstruir. A massa muscular não é apenas para atletas ou para a aparência. É a sua armadura contra a fragilidade. É o seu motor para a independência. É a sua reserva de força para combater doenças. Preservá-la e construí-la é um dos atos de amor próprio mais importantes que pode praticar nesta fase da vida. Agora, adoraria saber mais sobre si. Qual é o seu pequeno almoço habitual? Já tinha pensado no impacto que ele poderia estar a ter na sua força muscular? Depois de ver este vídeo, qual é a primeira pequena mudança que se sente inspirado a fazer? Por favor, partilhe as suas ideias e experiências na secção de comentários abaixo. Ler as vossas histórias e interagir convosco é a melhor parte disto. Se achou esta informação útil e acredita que pode ajudar outras pessoas, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrá-lo a mais pessoas que, tal como nós, procuram viver com mais saúde e vitalidade. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas práticas e baseadas na ciência para uma vida longa e feliz. Lembre-se sempre,
A idade é apenas um número, mas a força e a vitalidade são uma escolha. Uma escolha que pode fazer todas as manhãs, à mesa do pequeno almoço. Um grande abraço, cuide-se bem e até a próxima.